Dia, Fabiola, Josias e Thales, e sim, né, essa anomalia climática, né, ela se concentrou numa grande bacia, né, numa grande bacia hídrica, né, então são 84 mil quilômetros quadrados que tem vários rios, né, e eles convergem para um ponto em comum, que é o Guaíba, né. Então, esse sistema que tem as nascentes lá no Planalto, tá? Ele se movimenta, né? A massa d'água, o escoamento da massa d'água se direciona, né? No sentido do Guaíba, né? Por uma forçante que é a gravidade, né? Então, esse fluxo é contínuo, né? Então, como chove continuamente nessa grande área de 84 mil quilômetros quadrados, esse escoamento é contínuo, né, por esse mecanismo de forçado pela gravidade até Itapuã, que é a desembocadura desse sistema, né? Então, essa massa d'água que nós estamos monitorando nessa região do Guaíba, né, que é o afunilamento desse sistema, nós medimos no pico da semana passada mais de 30 milhões de litros por segundo, né? Só para a gente poder fazer um comparativo da magnitude dessa catástrofe, né? As cataratas do Iguaçu, né? Que é uma bacia muito semelhante à bacia daqui, né? Do Rio Iguaçu, ela é muito semelhante à bacia hídrica do Guaíba, em área, né? Os valores lá nos registros históricos nunca alcançaram esses valores que nós estamos medindo aqui no Guaíba, né? E isso foi medido, esse pico, na semana passada, e ao longo dos dias, esse volume, né, a gente tem observado uma redução, né? Então, por exemplo, na quarta-feira foi a última medição dos 30 milhões, agora estamos numa magnitude de 24 milhões de litros por segundo. Agora, o professor explica para a gente, até na nossa reportagem, né? O senhor explicou, além do excesso da chuva, o estado do Rio Grande do Sul, ele enfrenta o problema da maré meteorológica positiva. Sim, A elevação do oceano, é isso? Eu queria que o senhor é isso. explicasse isso para a gente, que impacto isso tem. Há alguns registros já sendo feitos no Rio de Janeiro, falando que uma água apareceu, por exemplo, na cidade, e falando que isso pode ter a ver com essa maré meteorológica. Queria que o senhor explicasse o que é essa alta do oceano e por que ela impacta no Rio Grande do Sul. O que é essa maré positiva? Sim. Bom, mas então essa massa d'água que vem dessa bacia ingressa num outro sistema hídrico que é a Lagoa dos Patos, tá? É uma outra extensa área de 10 mil quilômetros quadrados e a circulação dessa massa d'água é pela ação do vento, é forçada pelo vento. Então, o ingresso no Guaíba, através do Guaíba, se dá no norte e a saída desse sistema lagunar se dá lá no sul, em Rio Grande, né? E então tem duas componentes importantes ali que estão, digamos assim, ampliando, né, esse problema de inundação nas duas bacias, tá? Tanto a do Guaíba quanto a da Lagoa dos Patos. Bom, primeiro aspecto importante, né? Essa vazão ela é lenta até Rio Grande. Ela sai do Guaíba e vai lentamente, né? Vai demorar vários dias até chegar em Rio Grande, porque não tem uma declividade como tem no sistema do Guaíba, né? E os colegas, né? Também lá de Rio Grande, da FURG, estão monitorando a vazão lá na saída. Então a gente sabe o quanto entra no sistema no norte e o quanto sai lá no sul. Lá no sul sai um volume menor do que entra no norte. Esse é o motivo, né, um dos motivos para ter a inundação também ao longo da bacia da Lagoa dos Patos. Bom, aí vem a segunda componente, que é essa, Fabiola, que tu está perguntando, né?
é a questão da maré meteorológica, né? Existe um barramento no mar para esse escoamento que vem da Lagoa dos Patos. Então, quando o nível do mar se eleva, né, principalmente pela ação dos ventos do quadrante sul, né, eles empurram a massa d'água oceânica em direção ao litoral. E a elevação da cota do nível do mar causa uma redução no volume do esvaziamento. Ou seja, o processo de esvaziamento do sistema é lento. Agora, Por isso professor, que... Sim, Isso é é muito interessante, né? A surpreendente. força do mar vem e não há e o rio não consegue brigar com o mar nesse sentido. Só para ficar mais claro, né, professor? Porque é sim. tudo muito teórico, claro, e é difícil a gente entender. Mas eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente de uma maneira mais clara. Quer dizer, a força do mar, o mar sobe e o rio não tem condição de brigar com o mar nesse sentido. E aí a água vai entrando e os rios não conseguem dar vazão a isso. Só que a gente já vê É isso. reflexos em outras costas. Por exemplo, estão dizendo que a ressaca, por exemplo, em Maricá, as ruas, né, o mar, né, invadiu as ruas de Itaiapuaçu, em Maricá, no Rio de Janeiro. São essas imagens Uhum. aí que a gente está vendo. E estão dizendo que é em relação a essa alta da maré, que é o mesmo fenômeno que atinge o Rio Grande do Sul. É isso mesmo, professora? A gente pode ter ressacas no mar nesse final de semana, nos próximos dias, e essa situação pode afetar outros estados brasileiros? Bom, a extensão de uma ressaca, né, ela pode ser localizada ou pode ser regional. Depende do mecanismo de geração em mar aberto, né? Ela pode sim ser a mesma, né, como já ocorreu em eventos anteriores, né, de todo o litoral sul e sudeste do Brasil ser atingido por um evento de maré meteorológica por ser o mesmo, né, a mesma mecânica, né, mas ele pode ocorrer isoladamente, né? A extensão da área de uma ressaca depende muito das características da área de geração no oceano, né? E o agravante, né, a catástrofe desses eventos, que também são eventos climáticos, né, é que ele empurra uma massa d'água em direção ao litoral, né, capaz de causar inundação em terrenos baixos, né? Como é o litoral do Rio Grande do Sul, né? O litoral do Rio Grande do Sul é uma extensa planície, né? O que favorece essas incursões marinhas, né? Para o interior do continente. Então, onde tem canais, né? Como é o principal canal que tem aqui no litoral do Rio Grande do Sul, o canal da desembocadura da Lagoa dos Patos, essa massa d'água vai brigar com a vazão dos rios, né, Fabiola? Como tu mesmo descreveste, né? Essa vazão chega lá no canal de Rio Grande e vai ser uma briga, né? Ora, É, um- professor, a gente está diante de um fenômeno que é claramente surpreendente, inédito, de proporções grandiosas. Agora, surpreende também o fato de que até os técnicos estão meio que atônitos diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Cidades inteiras transformadas em piscinões e a água não sai, a vazão é muito lenta, não é? Houve um déficit de informação, houve deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, Estado Federal, houve uma perplexidade provocada por um apagão. O senhor diria que os técnicos, os governos, estão todos eles desaparelhados para lidar com este fenômeno que nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul? Josias, a questão é bem complexa, né? E tu está abordando aí um aspecto de estarmos ou não preparados para esse cenário. E a resposta, né, é real, nós não estamos preparados, né? E eu comento isso em termos dos vários níveis de responsabilidades, né, para poder fazer uma gestão adequada e uma prevenção contra essas tragédias, né, que levaram à morte de mais de uma centena de pessoas, né,
milhares de desabrigados e perdas de ecossistemas e patrimoniais, né, numa magnitude, respondendo, né, Josias, não estamos preparados para isso, né? Eu entendo que a gestão pública não está preparada adequadamente para lidar com esse cenário. Mas tem um outro aspecto que eu considero importante, né? A natureza das bacias hídricas, tá? Tanto a do Guaíba quanto a da Lagoa dos Patos, elas estão funcionando como sempre funcionaram, né? Elas não têm uma anomalia nesse escoamento da água. A mecânica de escoamento, ela existe assim há milhares de anos, né? Mas coincidiu então com o despreparo né, dos órgãos, né, que compete a gestão desse problema, existe esse despreparo e coincidiu com essa anomalia, né, climática concentrada toda, né, sobre essa bacia, essas duas bacias hídricas, né? Agora, porque Sem... o que dá a impressão que se tem, professor, falando desse despreparo, né, é de que mesmo no microcosmo o despreparo se manifesta, porque não havia, isso não foi monitorado, né? Ninguém Uhum. previu que viria tanta água e, mais do que isso, ninguém foi capaz de monitorar o crescimento do volume de água de tal Uhum. sorte a antecipar o fenômeno, a retirar as pessoas em tempo para evitar. Estamos falando já de um episódio que deu mais de 150 mortos, não é? Quer dizer, por que Sim. desse despreparo? Por que o meio acadêmico não foi capaz de aferir isto, ou não tem instrumentos para aferir isso? Por que o Estado está tão despreparado? Porque, é como o senhor diz, não houve nada de diferente senão no volume. E essas coisas já Sim. aconteciam. O que mudou foi o volume. Por que estava tão despreparado o Estado para isso? Sim. Bom, Josias, é uma questão que até nós da academia não temos assim como analisar propriamente, né, esse tema, porque não nos compete, né, essa gestão, né, esse tipo de projetos e proposições de soluções técnicas, né? Mas, professor, como geólogo, eu queria saber o seguinte: se o senhor pode, para além do despreparo para a eventualidade, qual é a contribuição que o ser humano no Rio Grande do Sul deu para esse tipo de tragédia? Né? Sim, bom, se a gente, nesse contexto, né, na escala dessa tragédia, eu entendo que um aspecto é relevante, né? É a questão da faixa de não ocupação no entorno dessas drenagens, né? Não existe, né, no país, a aplicação, né, da lei do Código Florestal que demarque essa área de não ocupação e que se fiscalize, de fato, que não ocorra ocupação ao longo dessa extensão, né? Então, o impacto dessa catástrofe, né, ele tem essa magnitude em função desse problema que eu considero o problema número um, né? As margens dos rios, desde as nascentes no Planalto do Estado até a desembocadura em Itapuã, não tem, né? São centenas de quilômetros de vários rios em que não tem essa conduta, né, do Estado de aplicar a lei e fiscalizar para que não ocorra ocupação de uma área de alto risco a inundações, né? Ainda mais nesse cenário agora catastrófico, né, de um volume descomunal, né? Como a gente próprio está medindo aqui no Guaíba. Então, assim, Thales, até para não aprofundar essa questão da gestão, né, que compete ao Estado, né, aos municípios e aos estados, eu só queria destacar esse ponto que, na minha opinião, é o mais relevante, né? É a aplicação, né, da lei, né, do Código Florestal, né, que já existe essa lei há anos, né,
e ela não vem sendo implementada como deveria. É. Professor, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no nosso programa, sua contribuição também para o nosso texto aqui na nossa página. Até uma próxima oportunidade. Então tá, obrigado aí pela Obrigado, professor. oportunidade e seguiremos em contato. É isso. Na esperança, né, de que pare de chover para reduzir aí esse brutal volume d'água nessas duas bacias. É, Então tá, uma boa tarde para vocês aí, Fabíola, Boa tarde. Josila e Thales. muito obrigada, professor Elírio.